Oi, pessoal! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso queridinho podcast. E aí? Pode Beijar. Que fala do quê, Vanessa? Relacionamento. E relacionamento envolve o quê, Rá? Ixi, gente. Se prepara pra... Anota aí, pega o caderninho pra anotar. Fala sobre vários pontos. Alguns pontos muito bons, que a gente já trouxe aqui algumas histórias muito interessantes de amor. Amor entre sócias, amor entre... A gente já teve até um pedido de namoro aqui pra uma das apresentadoras. Quem será? Levanta a mão quem é, levanta... Aê! E hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, um assunto muito importante e um assunto... A nossa convidada é muito especial também porque ela é uma advogada criminalista e que vai falar para nós sobre violência doméstica. Né? A gente vai entender um pouco mais sobre como é, quem é a pessoa que sofre violência doméstica e qual que é o perfil? Tem um perfil? E... Bom, antes de apresentar a nossa convidada, para quem tá chegando agora, eu sou a Raquel Nicoletti, essa daqui é a Vanessinha Mello. E a gente quer agradecer ao nosso patrocinador, que é o Marlon, cabeleireiro do MI Concept. Ele que tá cuidando dos nossos cabelos, hidratando, deixando a gente mais bonita. E tem um monte de seguidor nosso já indo lá, hein? Se você não foi... E gostando, viu, Rai? Gostando. A galera tá dando feedback, né? Tá sendo surpreendida. Não, o Marlon é sensacional, né? É. Ele chega lá, conversa com ele, deixa você à vontade. Raquel pensa que é terapia. É. Ela Mas chega cabeleireiro lá e é meio terapeuta, né? Ele fala isso. É, então tá bom. Ele gosta de saber da história dos outros, pra depois contar pra gente contar aqui. Ó, seguem ele lá, MI Concept. Ele arrasa em corte, em mecha. E ainda, o que é melhor? Ele divide tudo no cartão. Porque, gente, fica caro, né? Vamos combinar? Ficar bonita, gente. Não existe gente feia, gente sem condição. Mas se parcela, Rá, a gente pode. Se parcela, já tô até me inscrevendo. Exato. E ele vive se atualizando, vários cursos, então sigam ele. Interajam, perguntem lá se você tiver alguma dúvida, quiser alguma dica também sobre hidratação, manutenção. Ele é sempre aberto aí para uma conversa legal. Bom, então vamos para o nosso episódio de hoje. Vamos. Quem é a nossa convidada, Vanessa? A nossa convidada, como eu disse anteriormente, é a Jéssica, uma advogada criminalista, que vai falar para nós sobre um tema muito importante, muito atual, mas eu entendo, Jéssica, que ainda tem muito do que a gente aprender, muito do que a gente entender, e principalmente tem vários estigmas, né, assim, de quem é a mulher que sofre violência doméstica, ou quem é esse perfil. Se existe, né? A gente às vezes vê alguém falar, imagina aquela moça que trabalha, tem uma vida bacana, aquela pessoa sofre violência, a gente fica meio de cara, né? Igual foi o caso agora recente que estourou aí da Ana Hickman. Quem que vai imaginar? Outros, né? Acho que recente nós tivemos vários casos de mídia, né? Que vieram a Patrícia Ramos, a Ana Hickman, uma pastora também que faleceu, chegou aí, no caso, um mais extremo da violência, né? E a gente trouxe você aqui como uma convidada. Obrigada por ter aceito o convite. Fique muito à vontade. Né? Você está sempre aí com juízes. Então... Mas hoje você está com a gente, que tá tudo bem. E aí eu queria saber, a primeira pergunta que eu tenho existe só um tipo de violência doméstica? Como que é, assim, dentro do direito, né? Bom, primeiro eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o Vitão também, que está ali nos apoiando. Estou sendo muito bem recebida, é um prazer, uma satisfação estar aqui. E vamos falar de um tema que é realmente muito estigmatizado, é realmente um tabu na sociedade, mas que bom que a gente está conseguindo desmistificar essa questão de ser um tabu e conseguir trazer à tona, trazer a conhecimento da população o que é violência doméstica. E foi muito interessante que você começou a dizer, tem um perfil para ser vítima, e você mencionou o caso da Ana Hickman. É um crime que a gente não tem perfil, nem perfil de agressor e nem perfil de vítima. E isso é muito curioso, porque às vezes o homem, né, que está sujeito ali a ser investigado, ou que praticou atos de violência doméstica, ele é um ótimo pai, ele é um ótimo filho, ele é um ótimo irmão, mas ele não é um bom marido, um bom namorado. E quanto às vítimas, a gente não consegue dizer se tem um perfil ou não. Isso não existe. No âmbito da violência doméstica, qualquer mulher pode estar suscetível a uma situação dessa. Você mencionou, né, fez aqui questionamento sobre os tipos de violência. A gente tem violência moral, que é muito delicada, fere a honra da pessoa,
fazendo xingamentos, diminuindo, humilhando, rebaixando. Um exemplo é quando tá numa roda de amigos e tá o casal lá, e aí quando a mulher se pronuncia, o cara olha feio, ou ele dá uma cortada nela. Poxa, é um rebaixamento que às vezes fere mais do que se fosse uma agressão física. Fere tanto quanto, né? É até mais, porque a agressão física, às vezes você tá ali, passou, deu um beliscão, passou, e aquilo lá fica em você, nossa, é muito delicado. E... mexe com o psicológico, né? Sim, aí a gente entra nos outros tipos de violência, né? Acabei de falar da física, que é gravíssima, que é quando a pessoa exterioriza de maneira física e machuca a vítima, seja com tapa, puxão de cabelo, empurrão. E veja que essa agressão física, às vezes, é uma agressão que não deixa marca, tá? Igual eu mencionei, um beliscão, um puxão de cabelo, um empurrão não deixa marca, mas é uma agressão física. Assim como a gente tem até o extremo, do extremos, que é o feminicídio, que também é uma violência física e é o mais absurdo das violências. Mas como você também mencionou a questão da violência psicológica, e é uma violência que é difícil, e até a gente teve uma alteração na lei agora em 2019, que teve foi acrescido o tipo penal de violência psicológica, que é quando o homem ele vulnerabiliza tanto a mulher psicologicamente, diminuindo, restringindo, humilhando, diminuindo mesmo, rechaçando a liberdade dela no sentido de poder ser quem ela é no âmbito psicológico. Isso também agora é um tipo de crime, e a gente tem também a violência sexual. Ô, Jéssica, e assim, ó, qual que é o procedimento de uma pessoa que está sofrendo uma violência psicológica e que às vezes ela não pode provar, ou uma violência moral? Como que hoje é investigado, né? Porque você trouxe muitos aspectos de que da mesma forma que a gente está evoluindo enquanto sociedade de reconhecer essas violências, por outro lado, digamos que o agressor também tem evoluído em saber não deixar evidências, né? Como que hoje é essa tratativa, né? Como que a pessoa faz? Tanto é que mesmo esses casos midiáticos, quando a pessoa começa a mostrar provas, tem muita gente que duvida, tem muita gente que fala, mas isso vai saber o que ela falou antes. Como que isso é? Qual que é essa tratativa? Até porque, sim, né? Acho que tem uma galera assistindo a gente e que também pode ter vivenciado, que eu acho que é muito mínimo, alguém que fantasiou isso, alguém que colocou isso de uma forma que não existia, né? Uma pessoa que, de repente, falou, eu sofri e não sofria. Mas, na maioria dos casos, eu acredito que é verdade, né? Que é muito, muito alto o índice aí de mulheres que sofrem violência doméstica. Mas como provar algo que, né, de repente, é feito entre quatro paredes, né? As pessoas que têm acesso também não falariam? Como que é isso? Nossa, perfeito. E essa pergunta, acho que a gente pode usar ela até o resto do podcast, que a gente tem pano pra manga aqui. O primeiro ponto é que você mencionou, nossa, eu acreditaria no que a mulher tá falando. A lei também acredita. A lei, nesse sentido, em especial por conta da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, a gente tem o que a gente chama de presunção de veracidade da palavra da mulher. Ou seja, a mulher falou, tá falado. No primeiro momento, se ela for pedir medida protetiva, se ela precisar de qualquer tipo de acolhimento, uma das suas perguntas foi o que ela precisa fazer se ela está sofrendo algum tipo de violência. O primeiro ponto é se proteger. Mas não vai processar? Não vai? Vai, mas num segundo momento, porque o primeiro ponto é se sentir segura. Como que ela se sente segura? Pedindo ajuda das autoridades, da família, apoio psicológico, das amigas, indo para outro lugar. Às vezes ela não tem condição financeira de ir sozinha para outro lugar, então que peça ajuda às autoridades realmente, algum outro familiar, para poder se proteger. O primeiro ponto é a proteção, porque a gente tem a questão da violência doméstica como uma gradação. E quando eu digo isso de gradação, é que começa com aquela violência moral de ser negligenciada, deixada de lado, e a gente culmina com o ponto mais grave, que é o feminicídio, e é o ponto que a gente tenta evitar a todo custo, porque é realmente muito delicado, né? Irrecuperável. Então, o primeiro ponto, o que a mulher... Olha, talvez eu esteja sofrendo violência doméstica. O que eu preciso fazer? Me proteger. Ótimo. No âmbito procedimental da polícia, vá até a polícia ou qualquer autoridade, até com advogado mesmo, a gente consegue fazer isso. Com as minhas clientes, eu falo, olha, você
a gente faz tudo daqui do escritório, não quero que você vá até, às vezes, a polícia ou ao juiz direto, vamos fazer daqui porque a gente consegue fazer esse conforto. Mas a gente tem que lembrar que esse tipo de crime, de novo, não tem perfil. Então, a variação econômica, do poderio econômico das partes é muito grande, flutua muito. Então, às vezes, a pessoa não tem condição de arcar com esse conforto, de fazer tudo dentro do escritório. Então, ela vai até a Defensoria Pública e vai até a polícia mesmo. A polícia está completamente preparada para esse tipo de situação, assim como o Judiciário e até o Ministério Público. Foi até lá, comunicou o que está acontecendo, vai ser lavrado um boletim de ocorrência e isso vai ser encaminhado ao juiz. Bom, a gente tem a situação da medida protetiva. A mulher que está em situação de vulnerabilidade, qualquer desse tipo de vulnerabilidade, moral, psicológica, patrimonial, sexual e a física, pode pedir a medida protetiva. O que é isso? É uma maneira que a lei entendeu de proteger a mulher de imediato. Ele vai afastar o agressor ou o potencial agressor de perto dela, próximo dela, assim, no ato. Jéssica, eu tenho uma dúvida. Por favor. Mas, por exemplo, a mulher é casada, né? A casa, tecnicamente, é dele. E aí? E aí, se tiver indícios de que ela está sofrendo violência doméstica, familiar, o homem pode ser afastado do lar. Toda essa questão da medida protetiva, né, a gente chama de medida protetiva de urgência, ela é feita de maneira provisória, ou seja, até enquanto a mulher se encontra em situação de vulnerabilidade, e também, e quando eu digo provisória, é principalmente nesses atos mais bruscos. O afastamento do homem do lar é uma possibilidade. E até, às vezes, quem tem filho, a restrição, a proibição de visitação dos filhos também é possível, mas tudo isso com muita cautela e, de novo, de maneira provisória. Pedido de alimentos em sede de medida protetiva também é possível, mas, de novo, de maneira provisória. Por quê? O intuito dessa medida protetiva é realmente proteger a mulher naquele momento, é verificar, tirar ela de qualquer... Se ela já apanha, né? Pelos sofre motivos um tipo de violência, ali que ele acha. Ainda se ela vai até a polícia, aí a pessoa já pensa, agora eu morro. Sim, e tem realmente então tem que ser algo risco. imediato mesmo. Mas aí no caso, por exemplo, igual a Vanessa perguntou, mas se aí a casa é do cara, e aí você falou assim, não, pode acontecer dele ser afastado. Mas se ele não for afastado, aí você... não sei se como é que fala? Ai, meu Deus. A medida protetiva? Tipo, ela vai na polícia. Vamos lá. Onde que ela vai ficar, se caso Certo. o marido não sair? A gente tem algumas casas de albergue aqui, algumas casas de auxílio à mulher. Em Ribeirão, a gente ainda está com um pouco de precariedade nesse sentido, mas tem. Em São Paulo, a gente tem a Casa da Mulher, da Cidadania da Mulher, é excelente, mas aqui em Ribeirão a gente ainda tem um pouco de restrição nesse sentido. Mas a mulher, ela é acolhida temporariamente, se ela não tem para onde ir. Ela não fica... eles não devolvem a mulher para o local que ela está sofrendo a violência. Porque senão nem faz sentido, né, incentivar a denúncia. Um ponto muito importante que você trouxe aqui é essa questão da, nossa, ela vai voltar para o lar, o cara tá lá, mas são casados, a casa é dele, e aí? Às vezes, muitas das mulheres não querem processar criminalmente o homem por questões emocionais, de laço afetivo. Às vezes, você viveu 20 anos com a pessoa, 30 anos, tem filho moço, filha moça, e você fala, nossa, eu não quero ver essa pessoa processada criminalmente, mas eu quero afastá-la de mim porque eu entendo que eu não quero mais sofrer esse tipo de violência, eu não aguento mais, por N motivos. Então, é possível requerer essa medida protetiva sem instaurar qualquer procedimento criminal contra a pessoa. Você não precisa fazer um boletim de ocorrência, você não precisa ter uma ação penal por isso, você não precisa de nada. Você só vai até a polícia, até a autoridade, até a tua advogada e fala, olha, eu quero uma medida protetiva, o que está acontecendo é isso. A gente tem um formulário para preencher, esse formulário vem da polícia, a gente consegue fazer ele. E aí, vai para o juiz. O juiz, quando recebe esse formulário, ele tem o prazo de 48 horas para deferir, indeferir ou devolver a situação, para entender o que está acontecendo. Mas ele tem prazo de 48 horas. Lembrando, a palavra da mulher tem veracidade. Eu brinco com meus clientes que é como se fosse uma balança. A palavra da mulher, ela pesa, e ela pesa porque é difícil de desconstituir. Mas ela não é absoluta. Quando eu digo isso, porque a gente tem a situação contrária também, que às vezes a mulher usa para instrumentalizar isso em ação de divórcio, para prejudicar o homem por alguma vendetta, algum ressentimento. Isso pode acontecer. Então, a palavra da mulher, ela tem um peso maior, mas a gente fala que tem que corroborar, né, com os outros elementos de prova. Pô, a gente viu que a mulher agora começou a fazer uso de antidepressivo, ela tem marcas no corpo.
tem testemunha que falou, olha, eu ouvia gritos, eu vi já ele desfazendo. Quando ela começou a falar, ele deu um empurrãozinho nela pro lado para ela parar de falar. Então, são situações que isso corroboram como prova para a palavra da mulher. Mas... Jéssica, deixa eu te perguntar. Você percebe que também quando as pessoas procuram para denunciar, que elas têm vergonha também de relatar o que elas estão passando? Porque às vezes eu acho que falta de informação também, por exemplo, igual você falou, nossa, eu não sabia que a hora que eu for denunciar, naquele momento eu já tô sendo protegida. Igual você falou, pelo menos até um certo momento eu tô falando a verdade, até que prove o contrário. Mas tem a questão também que as pessoas devem sentir vergonha, né? De denunciar e falar que tá passando por essa situação. A pessoa se sente humilhada, e ela se sente humilhada não só por estar numa situação de vulnerabilidade, mas por ter que expor isso. Porque é uma coisa íntima, é uma relação íntima, às vezes, de afeto. É muito delicada. De novo, eu mencionei o exemplo aqui da pessoa que foi casada por 20, 30 anos. E às vezes se arrastou por muito tempo, isso, né? E uma situação que às vezes acontece muito no âmbito de violência doméstica é o casal reatar. Às vezes o casal reata e fala, nossa, e agora, doutora? Eu falo que tá tudo bem, a gente não é máquina, a gente não consegue se julgar de falar assim, olha, agora apertei esse botãozinho, a gente não vai ter mais nada. Ou então a cliente vira, a pessoa chega e fala para mim, nossa, doutor, eu me sinto tão... parece que o que mexe mais comigo psicologicamente é que eu ainda gosto dele. Eu não quero ter mais nada com ele. Eu quero processá-lo criminalmente porque eu me sinto injustiçada, eu vejo que eu fui vulnerabilizada, isso não tá correto, isso é de fato uma violência, mas eu gosto dele. E eu falo, você é apenas normal, porque você viveu uma vida, casou com a pessoa, teve um monte de história, você não ter sentimento nenhum, às vezes é difícil. Não é todo mundo que consegue virar essa chavinha assim, né? E é muito difícil a gente ter esse desligamento de sentimento. Jéssica, e assim, a gente tá falando de relações onde teve, né, um vínculo, onde teve uma história, onde as pessoas viviam na mesma casa. E quando não tem esse vínculo, porque também, né, tem histórias como essa, teve um relacionamento breve e a pessoa não quer mais e o outro quer, e aí começa um assédio muito por mensagens, ir no trabalho, fazer coisas. Isso também é considerado violência ou não? Perfeito, isso é até um tipo penal. A gente tem um novo crime também, que foi estabelecido agora recentemente. Mandar os nudes, né? Isso, a gente tem essas duas situações. O primeiro essa que você mencionou, de ficar mandando várias mensagens, caindo até o trabalho, perseguir. Isso é o que a gente chama do stalking, que é o perseguidor. Isso é um crime. E é um crime que a vítima precisa ir até a polícia, representar, dizer, eu quero representá-lo criminalmente, porque isso está me impedindo de frequentar lugares que eu frequento, que eu costumo frequentar, porque eu sei que ele vai estar lá. Às vezes eu deixo de postar uma foto porque ele tá lá me perseguindo. Mas é só bloquear. Mas às vezes o cara faz outros perfis e fica perseguindo mesmo. E isso rechaça o emocional, o íntimo da pessoa que tá sofrendo esse tipo de violência. Esse crime, ele não é inerente só à relação de violência doméstica. Ele pode acontecer por qualquer pessoa. Alguém que está nos assistindo aqui pode praticar esse tipo de crime com a gente. Então, ele não é inerente à relação da violência doméstica, ou então ele é contemplado pela Maria da Penha. Ele é abarcado pela Maria da Penha, mas ele não está na lei da violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Só para apontar aqui também, a Lei Maria da Penha ela é a lei de um crime só. A gente só tem um crime na Lei Maria da Penha. Todo mundo fala, nossa, caiu na Maria da Penha. Caiu, mas a Lei Maria da Penha só tem um crime, que é o crime de descumprimento da medida protetiva. Quando tem o deferimento da medida protetiva e o homem descumpre, aí ele não está mais mexendo com a mulher, ele está mexendo com o juiz. O juiz, quando eu digo, eu gosto de brincar, eu falo, o juiz não pede, o juiz não está pedindo nada, o juiz manda, o que ele mandou tem que ser cumprido. Então, a partir do momento que o juiz determina, não se aproxime desta mulher, não se comunique com ela por nenhum meio, nem por mensagem, nem por terceiro. Você não pode falar para ela que eu falei isso? Não pode. Se ele descumprir isso... Essa é a Maria da Penha, eu não sabia, legal. A Maria da Penha, ela contempla os outros crimes, os crimes comuns. Eu gosto de explicar para meus clientes no seguinte sentido. É como se fosse um temperinho. A gente tem os crimes comuns, lesão corporal, ameaça, a perseguição, violência psicológica, e tem a pena. Só que quando a gente tem a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, a gente tem um rigor maior em cima dessa lei. Ou seja, o homem que às vezes poderia fazer algum tipo de acordo com o Ministério Público, porque a lei permite, com a Lei Maria da Penha já não pode mais. Alguma pena que seria uma pena simples, por prevalecer a situação
de violência, da relação doméstica, enfim, a pena fica um pouco mais grave. Então, é como se eu costumo brincar que é como se eu fosse colocar um tempero. A Maria da Penha tem um crime, que é o descumprimento. Agora, nos outros, ela cresce esse temperinho. E esse temperinho é uma rigidez maior, né? Um rigor maior. A punição é realmente maior. Essa história de, vou pagar a cesta básica e acabou. Com a Maria da Penha não existe. Isso não existe. Então, acho que às vezes falta mesmo conhecimento, assim, né? De tudo que envolve. E deixa eu te perguntar, quando a pessoa vai lá e denuncia, ela tem uma assistência aí com psicólogos? É oferecido isso para a pessoa? Mesmo quando a pessoa, tipo assim, não tem um recurso. É oferecido? A gente tem alguns entes públicos que oferecem, que faz até um encaminhamento, né, para algumas assistências sociais, mas a gente não tem efetivamente, direto, um órgão que fala, olha, todas as mulheres automaticamente vão ser direcionadas a esse acompanhamento psicológico. Mas a gente tem, sim, alguns órgãos que cuidam dessa questão da assistência mais social e até de cunho psicológico também. A gente tem o NAEM é muito bacana, que é o Núcleo Especializado em Atendimento à Mulher, eles fazem atendimento psicossocial para quem foi vítima de violência, então é um acolhimento muito bacana. Porque eu acho que é uma junção, né? Tanto a pessoa precisa ali da medida protetiva, quanto do psicológico, porque, igual você falou, às vezes a pessoa, ela ainda fica assim... machucada, ferida. Alimentando. Não, mas continua alimentando o sentimento de gostar daquela pessoa que machuca. Culpada, e isso vira um nó na cabeça da pessoa. Eu acho que é o X aí do... Precisa de acolhimento, né? Tem que ter um acolhimento. Precisa de acolhimento familiar, Lembra da né? primeira coisa que eu falei? Acho que tô numa situação de violência. O que eu faço? Peço ajuda. Não adianta eu querer falar, nossa, não, deixa lá que eu vou processar todo mundo. Infelizmente, olha, eu com o advogado, para mim é mais fácil. Não, processo todo mundo, ainda me contratem. Mas o grande ponto tem que ter a preservação da saúde em primeiro lugar. E eu falo da saúde porque a gente tem a saúde mental, a saúde física, a saúde psicológica. Então, a pessoa precisa estar com esse acolhimento para poder até aguentar o procedimento judicial, o procedimento da polícia. De novo, não é um procedimento fácil, tranquilo, é bastante gravoso, porque às vezes ela precisa reproduzir o que aconteceu e isso dói lembrar, dói reproduzir e reproduz na frente de um juiz, de um promotor e de uma advogada. Mas eu falo que as mulheres que às vezes conseguem se pronunciar são uma fortaleza. Porque é muito difícil. E às vezes aquelas que estão criando coragem ou que conseguiram tirar o vínculo também... Nossa, isso a gente não pode desmerecer o mérito delas de conseguir fazer isso, porque é uma luta interna e uma luta externa, porque a gente está lutando contra o sistema, um sistema machista estruturalmente, essencialmente machista. Jéssica, isso que eu ia dizer, né? Embora a justiça toma como verdade, a sociedade, na maioria das vezes, desmerece ou rotula como será, ou mas também ela era doida, mas isso também aconteceu, Então sempre tem uma justificativa de desmerecimento da palavra da mulher. E aí você falou que a medida protetiva, ela é temporário, de imediata, né? E como que é? Quanto tempo? Tem um tempo mínimo e um tempo máximo? É determinado pelo juiz? Quanto tempo é essa medida? Essas medidas mais gravosas, como eu disse, por exemplo, o afastamento do lar, ou então o pensionamento, né? A questão de despender valores para a vítima, isso pode até ser estabelecido um prazo. Por quê? Porque isso não é demanda criminal, isso daí depois vai ser discutido na cível. Você fala até preocupação, mas se a casa for dele, depois no âmbito cível, com o juiz cível, na justiça cível, eles vão discutir a propriedade da casa, se um vai ter que pagar aluguel para o outro, como que fica, a guarda do filho. Mas no âmbito do crime, o primeiro ponto a ser decidido é isso, é a proteção da mulher. Olha, nesse momento entende-se que o homem pode apresentar um risco para a mulher ficando em casa, pode apresentar um risco para a criança ficando em casa, porque aqui a gente está falando das relações de violência doméstica, mas a relação de violência doméstica não é só marido e mulher, pode ser o pai com a filha, pode ser o irmão com a irmã, então são situações muito delicadas. Eu tenho caso, por exemplo, que está sendo contemplado pela Lei Maria da Penha, em que o pai está sendo acusado de maus tratos com a menininha.
E aí é uma criança. Uma criança. E aí, esses dias eu vi na internet, era um vídeo, e o cara batendo na mulher, porque ela, né, de acordo com ele, traiu ela. E aí, depois, era outro vídeo, eles falando que eles voltaram, que estavam tudo ele, bem. Né? Que ela traiu ele, que tava tudo bem e tal. E aí, um dos comentários era um advogado falando, mas independente se ela quiser ou não, ele vai responder por isso. Ótimo, essa pergunta é muito boa. É verdade? Tudo no direito depende, né? Isso é verdade em partes, porque a gente tem alguns tipos de crime que eu vou explicar da maneira que eu explico para os meus clientes, que eu acho que é muito bacana. Porque a gente tem alguns tipos de crime que, independente do que ela quiser, do que a vítima entender, a justiça entende que é tão grave que o promotor vai tocar de toda maneira. Quantos casos não tem de casal que chega junto e fala, olha, eu não quero que ele seja condenado, e o homem é condenado. E isso porque a gente tem algumas ações, eu vou entrar no meio mais jurídico aqui, mas é para que explique, para que fique claro que às vezes alguém que tem vontade de denunciar, ou precisa fazer uma defesa, enfim. A gente tem alguns tipos de ações. As ações públicas condicionadas, que é como eu mencionei a do stalking, né, da perseguição, que é se a vítima quiser processar o agressor criminalmente, ela precisa ir até a polícia e falar, olha, eu quero processá-lo, eu quero denunciá-lo aqui, ó, estou denunciando, estou representando. E a gente tem ações públicas incondicionadas. A justiça entende que é tão grave que mesmo se a mulher não quiser, o promotor vai ter que seguir com a ação se ele entender que tem prova suficiente do que aquilo aconteceu. Uma das provas pode ser que a pessoa já tem uma outra medida protetiva contra outra mulher? Então, isso pode ser utilizado contra a pessoa, mas não é o ideal, porque cada caso é um caso. De novo, às vezes o cara é um bom pai, só que ele não é um bom marido. Ou ele pode ter... E tem casos assim, que a gente imagina que o cara que é violento, ele é com todo mundo. Com os filhos, com a esposa, né? Aquele cara meio estouradão. Mas acontece da pessoa nunca ter agredido o filho e a mulher sim. Demais. E normalmente o perfil do agressor da violência doméstica é aquilo que a gente falou, não tem perfil, pode ser de qualquer pessoa, mas ele não é a pessoa que está voltada para a criminalidade, que você fala, nossa, esse daqui tem ficha criminal. Não tem. É o pai que está lá trabalhando, é o marido que está lá trabalhando, mas que realmente reproduz e incentiva, incita essa questão desse machismo estrutural. Entende que, por direito, ele está legitimado a fazer com a mulher o que ele bem entender. E que agora, né, a gente estava comentando que bom que isso está sendo disseminado, está sendo difundido, de que as coisas não são bem assim, que mulher também tem autonomia, e mulher pode fazer o que quer, mas... existe essa situação, esse é o ponto. E assim, eu imagino que quando as pessoas vão denunciar, essa violência já vem acontecendo há algum tempo. Eu acho que é pouco provável alguém denunciar num primeiro ato de violência. Mas você já viu alguém que num primeiro... E tem assim, não, isso aqui é muito pouco para provar que você está sofrendo violência. Existe isso ou não? Um empurrão já é... motivo, empurrão já é motivo, puxão de cabelo, uma chacota, qualquer piadinha de mau gosto já é motivo. Eu mencionei o puxão de cabelo porque é o que não deixa marca, né? Ou então aqueles cutucão, sabe? Que não deixa marca. E são tipos criminais diferentes. A gente tem a lei de contravenção penal, que é o que a gente chama de vias de fato, e a gente tem a lesão corporal. A lesão corporal é quando de fato deixa marca, tem vestígio. Deixa lesão. E agora, a vias de fato, não. Se eu puxar seu cabelo agora e você puxar o meu, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas aconteceu uma violência, é um ato de violência. O teu marido puxar teu cabelo, o teu marido te diminuir, ou então o teu marido te privar de bens essenciais, porque é ele que custeia, é ele que tem a primazia patrimonial dentro de casa, é muito delicado. E isso vai do limite de cada pessoa. Não tem o certo e errado, e isso é muito íntimo. Às vezes, o que é uma gota d'água para mim, não é uma gota d'água para você. Então, Ô, Jéssica, mas e aí? Quando o cara que banca a casa, né? Em termos bem popular, assim. Quando o cara banca a casa... Quando que é violência doméstica ele decidir total de, né, como vai gastar esse dinheiro, você vai ou não vai sair com a sua amiga, você vai ou não vai fazer o cabelo, você vai ou não vai comprar tal coisa, você vai ou não vai em tal lugar. Em que momento se torna, né, violência, né? Tem alguma forma ou não? É o limite de cada um? Até de repente, para quem tá assistindo, falar assim, nossa, parece que eu estou vivendo isso, eu não sabia. Eu vou dar um exemplo clássico de violência patrimonial.
O homem, ele recebe, né? Ele é o provedor da casa, mas as dívidas estão todas no nome da mulher. Ele abriu um crediário lá no nome dela, fez um cartão no nome dela. E tá tudo todas as dívidas estão no nome dela. E ele usa o nome dela, mas o dele tá limpo. Ou então, ao contrário, eles têm todos os bens, são casados, só que tá tudo no nome dele. Então, às vezes, quando vai divorciar ou tem alguma rusga, fala, não, você não tem nada, você nunca trabalhou, só eu que trabalhei. E é o que a gente chama de trabalho invisível. Se não me engano, acho que foi até saiu no Enem, né? O trabalho invisível importa. E é muito delicado, porque a negligência desse tipo de trabalho incute a violência doméstica. Você vê que se você falar, nossa, mas você não fez nada enquanto eu estava trabalhando. Lavou, passou, cuidou dos filhos, ficou bonita, tentou se arrumar, teve vaidade. E o fato do cara falar, não, hoje você não vai na manicure, isso não é um ato de violência. Às vezes o cara realmente só não tem a grana para arcar, não, sim, enfim. Mas o grande ponto é quando ele fala, olha, a gente precisa comprar isso. Você não pode. A pessoa tem que implorar para poder ter o mínimo de dignidade. E quando ela faz isso, ela ainda é humilhada. E tem essa questão de, olha, eu vou dar um exemplo de um outro caso meu. Eu vou sair de um ponto que eu falei, não tenho dinheiro para manicure, né? E vou para outro, questões empresariais. O homem tem sociedade com a mulher, só que ele que acaba administrando. A mulher vai falar alguma coisa e ele não deixa. E ele fala, não, mas quem administra de fato sou eu, o patrimônio é meu, você não tem direito a nada. E olha que tipo de violência delicada. E a pessoa tá lá, enfim... a violência patrimonial ela é muito difícil da gente conseguir exteriorizar e delimitar, de falar assim, essa é a violência. Mas esse ponto do cartão é um ponto clássico, que infelizmente acontece bastante. O homem suja o nome da mulher, mas não suja o dele. Ou então proíbe ela, olha, tá faltando arroz, tá faltando produto de limpeza. Nossa, mas isso eu não vou comprar, isso não pode. E são bens essenciais para a subsistência. Então, é muito delicado. A gente estava falando também dos nudes, né? Que a pessoa se vinga. Esse é um tipo de violência, assim? Quando a pessoa termina ou Com numa certeza. briga e aí vincula isso. Tem a ver com violência doméstica ou é um crime? É um crime e como é o que eu mencionei, ele Tempero. pode ter o temperinho da violência doméstica. É o termo que a gente costuma chamar de revenge porn, pornografia de vingança. E às vezes um nude, casal trocando fotos íntimas, se um deles, por algum sentimento de vingança ou de ressentimento, maliciosamente envia para outras pessoas, divulga, fica muito delicado porque é realmente um crime. Eu tenho um caso é um caso bem delicado até, uma cliente minha de 52 anos de idade trocava fotos com um homem e esse homem, infelizmente, ele divulgou essas fotos e passou no grupo da família dela, passou para o trabalho dela, então a situação dela ficou bem delicada, ela quase perdeu o emprego, ela se viu rechaçada, humilhada, principalmente perante os filhos, de novo, é uma mulher de 52 anos de idade, já é madura e ter que passar por isso é degradante, é muito delicado. Você vê que ela fica assim, rechaçada. Então, a gente tem um rigor maior por conta da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Mas ele também foi bem assim, né? Riu na cara do perigo, porque tava na cara que era ele que tava espalhando as fotos, então para ele ser processado não ia ser muito difícil. Que a pessoa também não pensa... Não tem pudor, se sente legitimado a fazer isso. Ela não quer mais ficar comigo? Ela é minha propriedade. Onde já se viu? Mulher tem que ser propriedade de homem. E é muito curioso isso, porque o homem realmente se sente legitimado a fazer isso. Imagina, minha mulher foi de saia no culto, daí eles dão uns tapas nela, imagina. Isso é absurdo. E que bom que a gente está falando aqui abertamente sobre isso, e a gente está conseguindo desmistificar, nem que seja um pouquinho, né? Se uma pessoa for impactada, né? Acho que já valeu a pena. Mas é que hoje em dia tem se falado bastante disso, mas muita gente às vezes vai escutar e falar assim, nossa, eu tô passando por isso, eu não sabia que isso também era uma forma, né, um crime, um abuso, um assédio, uma violência. Eu acho que isso é muito comum. Ainda mais agora que você falou da questão quando o marido e a esposa são sócios. Então, porque isso tem bastante. Isso existe bastante. Isso tem demais. E aí, por exemplo, o homem priva a mulher de ingressar até a sede da empresa ou até o local de trabalho, o comércio, falou, aqui você não vai entrar mais. Não, hoje a gente brigou, você saiu com essa saia aí, hoje mas você não isso vai, aí seria um assédio moral.
É um moral, psicológico, isso é muito delicado, a mulher se vê humilhada, e nesse quesito aqui é até patrimonial, porque ela está sendo proibida de trabalhar, de exercer o ofício dela, porque o homem não está deixando. Olha, eu sou o provedor do lar, ótimo, mas eu quero ir na manicure, quero fazer meu cabelo, não vou pagar nada. Beleza, vou trabalhar. Não, mulher minha não trabalho, só homem, eu pago tudo. Caramba. É um tipo de violência. Isso aí também é um tipo de violência patrimonial bem clássica. Ô, Jéssica, você já viu algum caso, assim, que a pessoa ficou muito tempo, anos com a pessoa e só agora, depois de muitos anos que a pessoa foi ter alguma atitude violenta? Sabe, porque a gente imagina... vamos falar do caso da Ana Hickman, que tá recente. Tinha já alguns vídeos de alguns realities que ela fez, tal, que já mostrava que o cara era meio grosseiro e tudo mais, né? E aí a gente imagina que ele sempre foi assim, que isso não deve ser de agora. Mas tem casos que a pessoa fala assim, olha, eu vivi 20 anos com essa pessoa e agora que ele ficou violento. Olha, tem sim, e as pessoas mudam, né? As pessoas são fluídas, a gente não consegue delimitar e falar que vai conhecer a pessoa pro resto da vida. Às vezes, numa situação, uma circunstância, nossa, me desculpe, nunca mais vou fazer isso, mas tá feito. Então, e entra naquele limite da pessoa também, de falar, olha, isso eu entendo que é um ato de violência, ou então isso eu quero, eu vou deixar passar, digamos assim, pelo bem do casamento, dos meus filhos. Isso, infelizmente, é um papo que a gente escuta muito. Eu até anotei aqui pra gente conversar sobre o ciclo da violência doméstica. Legal. A gente tem a questão da primeira fase, que é essa fase dessa humilhação, da questão moral, que fica meio velado, e a vítima fica, nossa, mas será que isso não foi violência? Será que esse é um ato de violência contra mim? Eu me senti tão mal. É aquela questão de pisar em ovos, sabe? Parece que você vai falar com a pessoa... pode ser a roupa, o tom de voz. Tudo, a roupa, o tom de voz, você tá pisando em ovos para poder ter acesso, para conversar com a pessoa. Aí, esse exemplo é clássico, e eu repito ele. A mulher começou a falar, o homem fala, ai, corta. Isso a gente sabe que acontece. E acontece, ele fala brincando no meio de todo mundo. Fica ninguém imperceptível. Ninguém percebe. E aí a gente Só que vai invalidando, né? A pessoa vai tendo um mix de sentimento, de medo, né? Ela vai se sentindo invalidada de, eu não sou inteligente, eu sou inferior mesmo. E aí a gente já passa para o segundo passo, que é a questão da exteriorização das violências. Porque essa, como eu disse, é velada. Agora, xingar, humilhar, a questão patrimonial, aqui você não vai entrar na minha empresa, não. Quem vai mexer no caixa sou só eu. Você recebe só isso aqui, o restante é tudo meu. A questão física, a violência física também, que é gravíssima. E essa é como se fosse a segunda fase desse ciclo, porque você vê que começou com pequenices e aí a coisa começou a expandir, que você fala, nossa, agora a gente tem... Antes eu estava na dúvida, agora eu tô com certeza. E aí, nessa fase, pode ser também onde a pessoa começa a ser violento com coisas, né? Tinha uma amiga minha que ele nunca bateu nela, só que ele quebrava as coisas dentro de casa. Então, pra ela, é como se ela recebesse aquilo, porque é uma violência psicológica. Isso é uma violência, sim. Mas foi numa segunda, depois deles casados e tal, ele batia, batia, né, nas coisas próximo a ela, assim, então... É o medo. A segunda fase é realmente o medo. O primeiro é pisar em ovos, aquele sentimento de pisar em ovos. O segundo é do medo. E a terceira fase é da redenção. É que você fala, nossa, foi só uma vez, a gente é casada há tanto tempo, eu te amo tanto, a gente tá há tanto tempo junto, eu gosto tanto de você, me desculpe, eu vou mudar, eu vou melhorar. Foi um deslize, nunca mais vai acontecer. E, de novo, a gente não tá tratando aqui com robôs, ninguém é robô, tem liga, desliga e acabou. Então, às vezes, a mulher perdoa, a mulher fala, não, tudo bem, olha, vamos tentar, em homenagem, eu também gosto muito de você, vamos tentar continuar nesse relacionamento. E, às vezes, realmente nunca mais acontece e pronto. Mas, às vezes, a situação... O que é muito difícil, né? Às vezes, a situação não para de acontecer. E aí, a gente volta pro primeiro ponto, que é a mulher pisando em ovos. E você vê que é realmente um ciclo, ele não para. Fala, nossa, eu vou me redimir, me desculpe, compra buquê de flor, e é muito carinhoso, é a fase da lua de mel, da redenção. E acontece uma coisinha, ela põe uma saia curta, ou então, atrasei na janta, eu me impus sobre você durante uma reunião do trabalho, eu me apresentei para uma pessoa comercialmente, só que ele achava que era ele que tinha que se apresentar. Tá pisando em ovos. E aí a gente entra nesse ciclo que infelizmente,
é um ciclo, né? A gente não consegue... Gente, o nosso intuito é tentar quebrar esse ciclo. Ô, Jéssica, e você falou lá atrás, né? Que algumas mulheres voltam, que tem algumas situações, né? E assim, infelizmente, muitos casos que são noticiados, não só de pessoas famosas, mas no geral, a mulher que volta, na maioria das vezes, né, a última instância aí é o feminicídio. Né? Não foi a primeira vez, ela já tinha passado, já tinha retirado o boletim, já tinha ido. É muito difícil também você não voltar para esse ciclo, né? Porque, de alguma forma, a pessoa aprende que aquilo que é amor, né? Que eu acho que deve ter um termo melhor para falar, mas eu acho que, de alguma forma, o homem, ele também vai, né? O homem, ou dentro dessa relação, que a gente também pode falar de relações homoafetivas, né? A pessoa que é o agressor também vai intensificando tanto o lado bom quanto o lado ruim. Isso, a gente não pode esquecer o cenário da dependência emocional. Dependência emocional está presente e, às vezes, a validação, aquele tipo de agressão ou qualquer tipo de migalha, de carinho, de atenção, é um tipo de validação. Nessa questão da dependência emocional, a pessoa acaba vivendo em função da outra. Então, as migalhas de atenção são validações e qualquer pisar em ovos, qualquer descompasso ali, acaba o mundo. Mas uma coisa que eu gosto muito de dizer também para as minhas clientes é que a gente não pode se culpar por ter o coração bom. Toda vez que a gente escuta a questão, nossa, feminicídio, nossa, mas já tinha Maria da Penha, já sabia e voltou com o cara, a culpa passa a ser da vítima, não é mais da pessoa que agrediu, a culpa é da vítima. Isso é um absurdo. Nossa, mas você sabia que ele agrediu e ela voltou mesmo assim? Voltou de bom coração. E eu não falo aqui para incentivar ninguém a ficar num cenário de violência doméstica, ao contrário, a gente está aqui tentando desmistificar e quebrar esse ciclo, mas o que eu quero dizer é que não está correto a gente culpar a vítima. Nunca a culpa é da vítima. A vítima não escolhe ser vítima. Eu não quero ser vítima de um crime, nem vocês, imagino que nem ninguém. Mas são situações delicadas e que a gente, às vezes, olha direto para a vítima e não olha na questão do agressor. Por quê? Porque ele se sente legitimado. A gente também entende que ele está legitimado. Quando digo a gente, é a sociedade em geral, lógico, não é? Sim. Mas é que é muito mais fácil falar, nossa, mas já sabia, já levou uns tapas e voltou, essa daí gosta. Nossa, quanto isso que a gente terrível. já não ouviu isso? Isso é muito presente nos comentários. E a gente abriu uma caixinha, né, perguntando, né, se as mulheres que seguem nós já tinham vivenciado esse tipo de situação. E é muito comum. Né, assim, e é como você falou, não tem perfil. Então, tem aqui, ela banca o lar e ainda assim ela sofre a violência. Tem o que o cara banca e ainda assim sofre a violência. Tem dentro da família também, então teve pessoas que relataram de irmão, de pai, né? Então tem esse ponto que você falou é muito bacana, esse ponto da mulher estar numa situação de superioridade, seja financeira, intelectual, de poder. E aí a gente volta para o comecinho do nosso papo, usando até a Ana Hickman. Não é porque a mulher ela se mostra forte, bem-sucedida, que ela não pode ser vítima. Eu já tive cliente, por exemplo, que ela tem um cargo muito bacana e era ela que bancava as viagens. Foram para o Havaí, para os Estados Unidos, para a Europa, vários lugares, e tudo saía do bolso dela. E o cara também tinha um poderio econômico bacana, mas não tão bacana quanto dela. Só que ele fazia ela pagar tudo para ele. E ela pagava de bom coração. Só que aí você coloca no final da conta ali, você vê que ele não gastou R$1 dele e que ele dissipou o patrimônio dela inteiro. Isso é um tipo de violência patrimonial. E ele fala, nossa, mas pra mim você não vai pagar? A gente tá junto, a gente se gosta tanto, paga pra mim. E ela se via compelida, assim. Se vê compelida a fazer. Pô, é teu namorado, teu marido que tá falando, o que custa? É um agrado. Só que ele agora tem um patrimônio e ele dilapidou dela. E você vê que a gente saiu de novo de um caso da pessoa negar a manicure, porque não tem o poder aquisitivo suficiente, ou porque por conta de uma rusga e por ciúme, essa mulher minha não faz unha porque não quero que fique bonita na rua. Para outra, ao contrário. Então, é o que a gente tem papeado aqui, né? Não tem característica, não tem perfil, classe social. Nada. Quantas clientes minhas não são advogadas, médicas, empresárias? Então, a gente não tem classe social, não tem perfil e não tem nada disso quando se trata de violência doméstica. E uma pessoa que às vezes é muito educada na rua, dentre 4 paredes, não é tão bacana assim com a esposa, com a namorada, com a irmã. É delicado. E essa pessoa que sempre o agressor
provavelmente é uma pessoa descompensada mesmo, né? Precisaria muito de terapia. E não faz. Aqui em Ribeirão, a gente tem um projeto muito bacana, que é um projeto como se fosse de reeducação. Olha! Algumas questões, até ou em sede de medida protetiva, ou até em sede de condenação, o agressor ou o investigado fica obrigado, judicialmente obrigado, a comparecer em alguns cursos de comunicação não violenta ou de frequentar um projeto para reestruturar a fala e a visão dele como homem na sociedade. Outros agressores ou investigados participam também e eles tentam reconsiderar o papel deles na sociedade nesse sentido de exarar o machismo ou de fazer atos que podem ser considerados violentos. Eu ia te perguntar isso, o que bacana. acontece, né? Quando a mulher vai lá, pede a medida protetiva, como que é? Ele é comunicado? Quem que comunica? Isso, ele Quanto é comunicado. tempo? Como é? De novo, a medida protetiva, ela não é obrigatória, ela não é dependente de nenhum outro procedimento, seja uma ação penal, uma notícia crime, um boletim de ocorrência. A medida protetiva pode realmente ser pedida por si só. Mas o procedimento normal, vou dizer o padrão, a pessoa vai lá, faz o BO, pede a medida ela vai separada para o juiz, porque ele tem o prazo de 48 horas para decidir se vai deferir ou não, e sendo deferida, o juiz manda intimar a outra parte. A outra parte sendo intimada, ela está ciente. Se descumpriu, aí pode incorrer naquele único crime da Lei Maria da Penha, que é o do descumprimento da medida. Agora, o boletim de ocorrência... Qual é a pena desse crime? Hoje é... A pena, eu acho que eu até anotei aqui, de cabeça eu não me... Do Maria da Penha? É de 3 meses a 2 anos. De prisão? Isso. Só que a gente tem a seguinte questão. Às vezes, até nessa questão do descumprimento, se é de maneira reiterada, o juiz pode até mandar prender, ele pode decretar a prisão da pessoa. Mas o grande ponto aqui é que, na questão da medida protetiva, a gente tem, é como se fosse uma ação autônoma. Ela anda em paralelo enquanto a vítima está em situação de vulnerabilidade. Às vezes ela pode falar, olha, eu não quero mais essa medida porque eu mudei de país, porque eu estou morando fora. Ou então, eu quero essa medida, só que eu mesmo mudando de país, eu acho que ele pode me acessar, vou visitar minha família... Enfim, fica delicado e ela pode manter. Agora, já o boletim de ocorrência, ou a notícia crime, ou o procedimento no âmbito criminal, aí sim é passível de investigação, que vai ver se a palavra da vítima corrobora com outros elementos de prova. A palavra da vítima, por si só, ela basta para dar essa questão, essa questão da medida protetiva e até esse start, né, no âmbito da persecução criminal. Mas ela precisa estar corroborada de outros elementos de prova. Eu não posso simplesmente sair por aí fazendo boletim de ocorrência ou requerendo medida protetiva contra qualquer pessoa, ou contra o meu ex só porque eu tô chateada, porque ele arrumou uma nova namorada. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe gente doida capaz de fazer isso mesmo, e tem muito. E quando isso acontece e é verificado em juízo, aí essa pessoa, essa sedizente vítima, acaba sendo processada por até denunciação caluniosa, fraude processual, o que é muito delicado. E é até muita imprudência. Às vezes tem alguns profissionais que falam, não, faz um BO e tá tudo bem, deixa pra lá. E depois vê a própria cliente processada criminalmente por uma imprudência, achando que não, sabe que a palavra da vítima tem um peso maior e não leva isso com idoneidade, né? E acaba prejudicando. Esse tipo de situação, eu digo que tira a legitimidade de quem de fato tá precisando desse acolhimento da medida. É o que todo mundo fala, Maria da Penha, isso aí não é nada, isso é besteira. Isso aí todo mundo tem, todo mundo vai ter na vida uma vez. Ou então aquele papo de que imagino que você já tenha ouvido. Vou falar assim, bem da maneira que a gente vê na internet. Homem não chega mais em mulher na balada porque tudo é medida protetiva, tudo é assédio. Não é que tudo é assédio se você de fato assediar, se você for invasivo, se você for mal educado. Ali o limite do outro, né? Jéssica, pra gente encerrar, e a pessoa que tá ouvindo nós aí, que tá conhecendo uma pessoa, tem como ela saber se esse cara tem uma medida protetiva? Isso é aberto? Corre em processo aberto? Não, isso não é aberto, até por segurança da própria vítima, porque é uma situação muito íntima e mexe com a vida íntima da pessoa. Então, não é só digitar um nome no Google, no Jus Brasil, ou então no próprio site dos tribunais, que vai ter acesso a isso.
Então, essa demanda obrigatoriamente segue em segredo de justiça, tá? E não é porque, às vezes, o homem foi acusado ou está sendo investigado de ter praticado violência doméstica que ele, de fato, é culpado. A gente acabou de narrar aqui situações que não aconteceram e que foram usadas indevidamente. Então, não necessariamente uma pessoa que errou uma vez vai errar de novo, ou que, às vezes, nem chegou a errar e está sendo culpabilizada por conta disso. Isso. Mas, então, a gente não consegue saber. O que num início de relacionamento a gente pode ver são esses sinais, esses primeiros sinais. Fala muito machista, gestos agressivos, essas falas, nossa, não fominha não vai ser de mais ninguém, essa é clássica. E é uma ameaça gravíssima. Misericórdia. Só me falar isso. Meu Deus. Que medo, e às vezes, mas às vezes no começo, né, se é uma mulher muito insegura, acha isso quase uma prova de amor, né? Nossa, e é bonito na sociedade. A gente tá condicionado a pensar disso. Falar, nossa, olha o tanto que ele me quer, que lindo. Ele me vê como propriedade dele, eu sou dele. Não é dele coisa nenhuma. Ele tem que estar ao seu lado pra te complementar. No caso, assim, as duas pessoas precisam de terapia. Terapia, com certeza. Jéssica, quer deixar seu Instagram para as pessoas que quiserem te seguir, te perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Claro, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Jéssica Nozé ADV, pode mandar mensagem, chamar no WhatsApp, eu estou à disposição mesmo. Acho que quanto mais a gente conversar disso, conseguir propagar e desmistificar, tanto pelo lado do acusado quanto da vítima, a gente vai conseguir amenizar muita situação que tem por aí. Legal. Bom, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que foi um papo bem informativo. Negócio, a gente falou muita gente que talvez está passando por uma situação que talvez assistindo esse episódio vai falar, vai entender, poxa, eu acho que eu tô numa enrascada. Então, o conselho é denuncie, né, que você vai estar converse, segura. procura ajuda. Isso aqui será que não é violência? Será que não é? Primeiro tapear? vai investigar, né? Às vezes, nossa, tô pisando em ovos. Será que isso aqui não é, não? Tô pisando em ovos 1, 2, 3 vezes. Não é possível. Então, é bacana, se consulte com um psicólogo, médico, advogado, com quem você achar que deve conversar com uma amiga, vai procurar a família e papeia para se colocar em segurança em primeiro lugar. Segurança física e psicológica. Se alguém quiser marcar uma conversa com você para te contar, para te narrar, eu tô passando por isso, você como advogada pode ter esse tipo de conversa também. Eu posso ter esse tipo de conversa se for no âmbito jurídico. Eu não posso, de maneira nenhuma, estar lá, deixa eu ouvir tua história. Isso não existe, porque é no âmbito da psicologia. Sim. E às vezes eu falo até que eu sou um pouco dura com as minhas clientes, que eu falo, olha, nós temos que voltar pro lado quem tiver precisando jurídico, de um atendimento de forma jurídica, isso. Sim, mas é muito difícil você desvincular e desvencilhar, porque é um âmbito muito pessoal e muito íntimo, e as pessoas têm história para contar. E às vezes um detalhezinho que a gente deixa de ouvir é lá que está o início da violência ou é um ato de violência. Então, é muito delicado. Tem uma cliente que começou a contar a história e ela falava, nossa, meu marido sempre ficava me olhando por trás do meu celular. Tudo ele olhava por trás. E aí depois ele ia lá e mexia. Pô, isso é uma invasão muito delicada, é uma violência. Ela fica com medo de mexer no celular em casa e não tinha nada. Ela via receita e não, enfim. E se ela não me contasse isso, eu não ia ter diagnosticado essa violência. Então, a gente precisa... Os detalhes fazem diferença, com muita paciência, muito zelo, ouvir toda a história. Não, joia. Terminamos, Rá. Acabamos mais um episódio. Para você que está nos assistindo, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, já se inscreve no canal. A gente também está no Instagram, @eaipodebeijar. Estamos no Spotify, no TikTok, sem dancinha, e no Deezer. A gente espera vocês. Toda semana sai vídeo novo aqui no canal. A gente sempre traz muita informação, muito conteúdo legal, troca de experiência, nossos convidados, pessoas assim com técnica para falar, bem nossos amigos também. O interesse aqui é compartilhar. Muito obrigada pela sua atenção e até semana que vem. Até mais. Até, gente.